Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 12 de Língua Portuguesa para o 8º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E o assunto da nossa aula de hoje é estudar o gênero textual conto. Os nossos objetivos propostos para esta aula são os seguintes: conhecer o gênero textual conto com suas principais características, relembrar a estrutura de uma narrativa com seus 5 elementos fundamentais e também os momentos do enredo, e aprofundar os conhecimentos sobre o foco narrativo. Bom, pessoal, o conto, então, como gênero textual, é uma obra de ficção, um texto ficcional que cria um universo de seres e acontecimentos de ficção, de fantasia e imaginação. Como todos os textos de ficção, o conto apresenta um narrador, personagens, ponto de vista e o enredo. Classicamente diz que o conto se define por sua pequena extensão. Então, ele é um tipo de história mais curta que o gênero novela e, obviamente, mais curto também que o gênero romance. O conto vai apresentar uma estrutura mais fechada. Ele desenvolve apenas uma história e, consequentemente, terá apenas um clímax. No romance, por exemplo, a trama ela é muito mais extensa e ela desdobra-se em vários conflitos secundários. O que não acontece com o conto, pois o conto ele é conciso. O conto ele é um gênero literário que apresenta uma grande flexibilidade, podendo se aproximar da poesia e também da crônica. Alguns historiadores afirmam que os ancestrais do conto são os gêneros mito, lenda, parábola, o próprio conto de fadas e até mesmo uma anedota. Ao ler e analisar um conto, o leitor ele entra em contato com as estruturas da obra, com a sua composição, com a sua organização interna. Para analisar o texto, é bom a gente observar alguns aspectos importantes da sua composição. Então, algumas perguntas devem ser feitas quando a gente lê uma história. Podemos fazer essas perguntas mentalmente e ir encontrando as respostas durante a leitura. Então, o quem, o que, quando, onde, como, por quê, né? Então, temos que nos questionar ao ler a história e encontrar estas respostas. Formular as perguntas e obter as respostas vai ajudar a conhecer um conto, como ele se estrutura por dentro. Então, quais são seus personagens principais? O que acontece na história? Em que tempo e em que lugar se passa a história narrada? E algo muito importante: quem narra e de que jeito está narrando, né? Qual é o seu ponto de vista? O narrador, ele conta a história de fora ou ele também é um dos personagens da história? Dessa forma, nós já estaremos refletindo sobre a existência de 5 elementos básicos de uma narrativa. Então, toda a história, todo texto narrativo, né, que conta uma história, seja essa história curta ou longa, ela vai apresentar os 5 elementos básicos da narrativa.
Quais são estes 5 elementos básicos, então, de toda a narrativa? Aqui vocês encontram uma dica para lembrar destes 5 nomes, né? Que é a dica do pente. Então, toda vez que a gente precisar lembrar destes 5 elementos da narrativa, a gente vai lembrar do pente. E aí, nós vamos colocar uma palavrinha em cada letra. Então, P de personagem, E de espaço, N de narrador, T de tempo e mais um E de enredo, né? Então, personagens são aqueles que vão dar vida para a história, que vão atuar na história. O espaço onde se passou a história. O narrador, aquele que vai contar a história. O tempo, quando aconteceu essa história. E o enredo são os fatos em si, são os acontecimentos. Muito bem, então não esquece da dica do pente para lembrar destes 5 elementos básicos que tem todo o texto narrativo, seja ele longo ou seja ele um texto curto. Personagens, então, vamos lá, ó. Quem? Esse elemento corresponde aos seres que executam e sofrem ações durante o enredo das narrativas. Nesse sentido, nós podemos ter personagens representados por seres humanos ou por outros seres viventes, animais, plantas e até mesmo objetos personificados, né? Seres inanimados, mas que são personificados na história, né? Já sabemos que trata-se de história de ficção, então eu posso dar vida para um objeto, eu posso dar voz para um animal, por exemplo. O espaço, onde, né? Vai me responder a pergunta onde. Então, o espaço dentro de um conto vai ser o quê? O cenário no qual as personagens vão executar ou sofrer as ações que compõem a história, né? Que compõem o enredo. Então, é onde tudo acontece, o lugar, o espaço. O narrador, aquele que conta a história propriamente dita, né? Ele vai levar a história até o leitor. E aí, nós vamos observar que não existe apenas um tipo de narrador, né? Que nós temos aqui 3 tipos de narrador para os quais nós devemos dar maior atenção. Então, nós podemos ter um narrador em primeira pessoa, tá? Neste caso, ele também é conhecido como narrador personagem, porque ele vai participar do enredo e, ao mesmo tempo, narrar a história, ok? Os verbos, quando existe um narrador em primeira pessoa, são utilizados na primeira pessoa do discurso, tanto do singular quanto do plural. Então, você vai ver o uso do eu, do nós, os verbos aplicados a essas pessoas, por exemplo, eu caminhava solitário pela rua quando me deparei com uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, né? Então, ele vai usar tanto pronomes quanto verbos na primeira pessoa do discurso, certo? Eu ou nós. Temos um segundo tipo de narrador, que é o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da história, ele é alguém externo à história, que está de fora, né, desconhecido das personagens. Ele não participa de nenhuma ação da história, ele está apenas observando para depois contar, né? Então, esse narrador observador, ele vai empregar pronomes e verbos na terceira pessoa do discurso, tanto do singular quanto do plural. Então, ele vai empregar ele, ela, eles ou elas, eles estavam andando pela rua, né? Sempre a terceira pessoa, porque ele é apenas um mero observador.
E ainda nós temos um terceiro tipo de narrador, que é o narrador onisciente. Ele também não participa da história, ele está de fora dos acontecimentos, mas, diferentemente do narrador observador, o narrador onisciente é aquele que conhece a fundo toda a história, todos os personagens, ele tem total conhecimento do que se passa na mente, no pensamento das personagens. Ele é capaz até de prever um acontecimento, porque ele tem total ciência disso. Por isso ele é onisciente, né? Ele domina o pensamento das personagens. Então, no narrador onisciente, a gente vai perceber que ele consegue revelar, inclusive, pensamentos das personagens, ou até antecipar atitudes das personagens. Ele não é um mero observador, ele tem um envolvimento maior dentro da trama, ok? Então nós temos 3 tipos de narrador que nós temos que prestar muita atenção na hora que a gente vai ler o conto e saber identificar aí esses focos narrativos. O tempo, quando? Esse elemento, né, dentro da narrativa, ele pode ser entendido de 2 formas, tá? Nós podemos ter 2 tipos de tempo. Nós podemos ter um tempo cronológico, né, chamado de tempo cronológico, que vai nos apresentar o tempo de duração da história, quanto tempo ela durou. Esse tempo cronológico, ele vem medido em dias, meses, anos, né? Nós temos uma referência cronológica da passagem do tempo, né? E um segundo tempo, que é o tempo psicológico. E esse tempo, ele vai obedecer o fluxo de consciência da personagem, vai depender do estado de espírito da personagem. O tempo psicológico, ele é um tempo mais subjetivo, né? Como eu disse, ele vai fluir de acordo com o estado de espírito da personagem, né? Então, 2 tempos, cronológico e psicológico. O enredo, o que e como. Então, o enredo ele é definido como a sequência das ações que compõem a história. É o enredo que vai trazer movimento para o gênero narrativo. E aí é dentro do enredo que nós vamos encontrar os 4 momentos do enredo, né? Que são a apresentação, o conflito ou a complicação, o clímax e o desfecho, né? Todo enredo ele se estrutura com estes 4 momentos importantes do enredo. Então nós vamos conhecer um pouquinho, né, destes 4 momentos que garantem o movimento da trama, que garantem a dinâmica da história. Então nós podemos identificar 4 partes que compõem o enredo. Como eu já disse para vocês, a apresentação, ela é a parte do texto em que são apresentados os personagens, é falado de alguma situação ali inicial da história, é descrito de repente o lugar, né? Talvez faz a referência do momento, quando que isso está se passando. Então seria aquele momento inicial, né? Essa primeira parte chamada de apresentação, ou até mesmo situação inicial, introdução da história, né? Então, esse momento inicial, esse começo. Na sequência, a segunda parte que compõe o enredo de uma história é a complicação, que a gente também pode chamar de conflito. Nada mais é do que o surgimento de um problema, um fator complicador para a trama. É a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos. E aí conduzindo esse enredo para a terceira parte, que é o clímax. Lógico que se não houver um conflito, a narrativa, a história,
ela vai ficar reduzida a um relato e talvez não vai despertar o interesse do leitor, né? Então, essa parte da complicação, do conflito, é o que vai movimentar a história, né? É o que vai atrair a atenção do leitor. A terceira parte do enredo é o chamado clímax, que é o ponto em que a ação vai atingir o seu momento mais crítico, o momento de maior tensão dentro da história e logo vai, né, encaminhar para o desfecho. Então, o clímax é aquele ponto máximo, né, aquele ponto maior de suspense que a gente daí, a partir dali, quer saber como que o desfecho vai acontecer, como que a coisa vai conduzir para o final. E o quarto momento do enredo é o chamado desfecho, ou final da história, conclusão, finalização, né? Seria o momento final. Então, é no desfecho que vai acontecer a solução do conflito, que foi produzido já lá quase no início, né? Esse conflito que foi produzido pelas ações das personagens e que movimentou a história, né? Aí, durante a história, o problema foi resolvido e o final, né, apresenta então essa solução para o conflito, conclui-se a história, finaliza-se a história. Porém, lembrando que nem todo desfecho precisa ser um desfecho feliz, né? A maioria das histórias tem final feliz, mas não necessariamente o final de uma história precisa ser um final feliz, certo? É importante que ele tenha um desfecho. Vamos voltar um pouquinho, então, ao foco narrativo, né? Como nós falamos lá dos 3 tipos de narrador, nós vamos agora observar em alguns trechos de textos o foco narrativo, como que ele se apresenta. Então, nós já vimos lá no item narrador, o item narrador ele é um dos 5 elementos básicos da narrativa, né? Esse narrador ele pode ser tanto um personagem quanto um observador. E agora nós vamos aprofundar aí essas diferenças para que fique bem claro cada um destes focos narrativos. Então, o foco narrativo ele é um elemento primordial dos textos narrativos, uma vez que ele determina o tipo de narrador de uma narração. Em outras palavras, o foco narrativo ele representa a voz do texto, né? A voz que fala no texto. E como nós já mencionamos, nós vamos ter basicamente estes 3 tipos: narrador-personagem, narrador-observador e narrador onisciente. É importante lembrar que o foco narrativo ele é determinado conforme a perspectiva empregada pelo autor da história. Então, de acordo com o que o autor quer que seja contado, né? Ele vai criar o narrador que vai narrar a história. Então, o narrador-personagem vai ser um tipo de narrador que participa, ele é protagonista ou coadjuvante, ele vai ser personagem da história. Por esse motivo, ele recebe esse nome de narrador-personagem. Quando ele é narrador-personagem, a história vai ser narrada em primeira pessoa, como eu já mencionei, tanto do singular quanto do plural. Vamos analisar aqui um trecho que eu trouxe para vocês. Pertence à história Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu trouxe um fragmento para que a gente observe o foco narrativo escrito em primeira pessoa. Então vamos lá. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei num trem da Central um rapaz aqui do bairro que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes.
Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Muito bem. Observem as palavras que a professora destacou de cor azul, né? Que são verbos e pronomes e que marcam esse uso da primeira pessoa, neste caso aqui a primeira pessoa do singular, né? Eu. Então, encontrei, eu, me, pronome oblíquo, né? De primeira pessoa, mim, também pronome oblíquo de primeira pessoa, novamente o me, o eu, pronome pessoal e o verbo fechei, né? Tanto encontrei quanto fechei, fazendo referência à primeira pessoa. Então, aqui neste caso, nós vamos ter um narrador que é personagem da história. Ao mesmo tempo que ele participa, ele narra aquilo que acontece envolvendo ele mesmo. O narrador observador. Esse tipo, então, de foco narrativo vai apresentar um texto narrado em terceira pessoa, como eu já mencionei, ele, ela, eles ou elas. É determinado por um narrador que conhece a história, por isso ele recebe o nome de observador, né? Ele observou, ele viu a história acontecer e agora ele vai relatar. Nesse caso, ele não participa diretamente da história, ele está de fora dos fatos, ou seja, ele não é um personagem. Vamos analisar esse trecho que a professora trouxe para vocês de um livro também do Machado de Assis chamado Quincas Borba. Então, neste parágrafo, nós temos um exemplo de foco narrativo em terceira pessoa. Vamos lá. Que abismo que há entre o espírito e o coração? O espírito do ex-professor, vexado daquele pensamento, arrepiou o caminho, buscou outro assunto, uma canoa que ia passando. O coração, porém, deixou-se estar a bater de alegria. Que lhe importa a canoa nem o canoeiro que os olhos de Rubião acompanhavam arregalados? Ele, coração, vai dizendo que uma vez que Mana Piedade tinha de morrer, foi bom que não casasse. Podia vir um filho ou uma filha. Observem as palavras que a professora destacou de cor azul. Então aqui o foco narrativo está em terceira pessoa, ó. Do ex-professor. O ex-professor é ele. Arrepiou, o verbo está na terceira pessoa do singular. Da mesma forma, buscou, deixou, né? O se e o lhe, pronomes oblíquos de terceira pessoa. Os olhos de Rubião, os olhos dele. Aí, mais abaixo, um pronome pessoal, que é o pronome ele, para se referir ao Rubião, né? Aí ele vai citar também a Piedade, outra personagem. Então, os pronomes, né? Os verbos, todos de terceira pessoa. Então, aqui ele é um narrador observador. E, por fim, o narrador onisciente, né? Vamos ao conceito da palavra onisciente. Onisciente significa aquele que sabe de tudo. Muito bem, né? Se é aquele que sabe de tudo, ele também pode ser chamado de narrador onipresente, aquele que conhece toda a história. Ele vai possuir conhecimentos sobre todos os personagens e seus pensamentos, sentimentos do passado, do presente, do futuro. Nesse tipo de foco narrativo, a história ela é narrada geralmente em terceira pessoa, tá? O narrador não participa das ações, mas ele tem esse conhecimento mais a fundo. Podemos ter também, de repente, uma trama narrada em primeira pessoa com um narrador onisciente. Pode ser, né, desta forma também. Já que esse narrador, ele sabe de tudo, né? Então, o importante é que ele tenha este conhecimento, que ele saiba de tudo, que ele conheça toda a história a fundo, para que ele possa ser chamado de onisciente. Vamos observar aqui um exemplo de narrador onisciente
É um parágrafo, um trecho, né, do texto A Imitação da Rosa, da Clarice Lispector. Vamos à leitura. Um segundo depois, muito suave ainda, o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador. Não dê, elas são suas. Laura espantou-se um pouco, porque as coisas nunca eram dela. Mas estas rosas eram rosadas, pequenas, perfeitas. Eram. Olhou-as com incredulidade. Eram lindas e eram suas. Se conseguisse pensar mais adiante, pensaria: suas como nada até agora tinha sido. Observem todas as palavras, frases que a professora destacou de cor azul. E procurem perceber como o narrador aqui, né, que é esse narrador onisciente, ele conseguiu passar um pouco do que a Laura está sentindo, de como ela se sente. Então, ele tem esse conhecimento mais profundo da mente desta personagem. Quando o narrador diz que o pensamento ficou levemente mais intenso, quase tentador, como que o narrador sabe disso? Porque ele é onisciente, né? Como que ele sabe que a Laura teve um pensamento mais intenso? Como que ele sabe que a Laura pensou, não dê, elas são suas? Isso é a Laura que está pensando. E o narrador, por ser onisciente, ele consegue ler o pensamento dessa personagem. Quando ele diz lá mais abaixo, olhou-as com incredulidade. Então a gente consegue perceber, né, nessas palavras que são mais subjetivas e que revelam esse ponto de vista mais particular desse narrador. E, por fim, quando ele diz lá, né, pensaria, ele revela um pensamento da Laura, né? Então ele está ali revelando que a Laura pensou daquele jeito. Suas como nada até agora tinham sido. Então isso é um pensamento da personagem que vem revelado pelo narrador onisciente. Por isso que ele é onisciente ou onipresente, aquele que sabe de tudo, aquele que tem conhecimento de tudo que se passa na história e principalmente na mente das personagens. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Peço que vocês façam a atividade para esta aula, é muito importante. Lá vai ter um conto para que você faça a leitura, a interpretação, para que você consiga identificar os 5 elementos, os momentos do enredo. Então é muito importante a prática dos exercícios propostos para a nossa aula de hoje. Muito obrigada por sua atenção, nos vemos nas próximas aulas. Até mais!